Ele tem uma cor bastante chamativa. Seus faróis são Full LED e as luzes de condução diurna são bem lindas. E tem rodas de 17 polegadas bem estilosas. Seu cluster é digital e 3D. E ele é 100% elétrico. E aí, já adivinhou quem é esse Pokémon? Pikachu! Sim, a gente está falando do 208 elétrico. Vamos falar tudo sobre ele, falar se vale a pena ou não ter um carro elétrico no Brasil e se ele é mais econômico do que um carro 1.0. Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. E não se esqueça, hein, para ver mais vídeos como esse aqui é só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. E a gente vai começar falando sobre o mercado de carros elétricos que está crescendo ano a ano no Brasil. Mas isso não quer dizer que esses carinhas aqui estão ficando mais baratos, não. Na verdade, eles seguem caros ainda. Esse carinha aqui, por exemplo, custa quase 280 mil reais. Mas não só ele, Nissan Leaf, Renault Zoe e 580 elétrico também estão nessa faixa de preço. Ainda assim, ele é um dos elétricos mais baratos do Brasil. E se você quiser ver uma lista com todos eles, é só clicar no card que está aqui em cima. Eu já adianto, o Renault Kwid elétrico também não é barato. Agora vamos dar uma volta, que eu vou falar de motor elétrico, recarga, regeneração da energia e tudo mais que ele tiver. Você provavelmente tem várias dúvidas sobre os carros elétricos, como eles funcionam, sistema de bateria, recarga e tudo mais. E hoje é o dia que a gente vai sanar muitas dessas dúvidas. E a gente vai começar falando do motor. Esse motor é um motor 100% elétrico, é um motor aí com mais de 130 cavalos e ele tem torque e potência sendo entregados de forma instantânea. Então basta a gente pisar e ele já entrega tudo que ele tem para facilitar aí no dia a dia você dar uma arrancada ou qualquer coisa do tipo. Tanto que o desempenho dele é melhor do que o do Peugeot 208 na versão convencional com motor a combustão interna. O 0 a 100 é em 8,3 segundos. E você sabe onde ficam as baterias desse carro? Bom, elas ficam aqui embaixo dos bancos, exatamente posicionadas no assoalho. E isso é um ponto bastante positivo para a dirigibilidade. Por quê? A gente coloca mais peso nessa parte central do carro, ele fica mais colado no chão e a dinâmica de condução dele fica mais interessante. Ele é um carro mais gostoso de dirigir do que o 208 normal. E isso é uma grande polêmica para você que tem preconceito contra carros elétricos. Uma outra dúvida bastante frequente é sobre o funcionamento da regeneração. É bom? Funciona legal? Como funciona? Bom, é um sistema muito simples. Aqui nesse carro a gente tem um sistema de regeneração, ele atua nas desacelerações do carro ou nas frenagens. E a gente tem dois modos, um mais tranquilo, quando a gente está no modo drive, aqui no câmbio, e a gente solta o carro, ele já inicia um processo de regeneração que é mais tranquilo. Quando a gente dá mais um tapinha no câmbio e joga para B, ele inicia um sistema praticamente one pedal, que é aquele que a gente nem aciona o pedal do freio, por exemplo. E ele já é um pouco mais forte. E como vocês podem ver, a gente chegou na lombada, eu só tirei o pé do acelerador e ele já diminuiu a velocidade o suficiente para passar na lombada sem dar um pulão, por exemplo. E assim, você vai ter que se acostumar um pouco com o tato em relação ao pé. Afinal, no começo é um pouco estranho, você vai estranhar que o carro dá uma boa segurada, ele fica bem amarrado. Mas depois se você vai pegando a manha ali do pedal e tudo vai ficando tranquilo, você consegue usar normalmente. E ela funciona super bem porque nesse processo de desacelerar e ele regenerar, você consegue ganhar alguns bons km de autonomia. Beleza, a gente já falou de motor, desempenho, de como a gente consegue reaproveitar a desaceleração do carro, mas e o carregamento? Bom, nós temos 3 formas de carregar o carro. Um é na tomada convencional em casa, que você vai levar aí de 0% a 80%. A gente vai levar 25 horas para carregar em média. No wallbox, de 6 a 12 horas para carregar a mesma quantidade. E num carregador ultra rápido, que é bem raro aqui no Brasil, a gente vai levar aí 30 minutos. Tá, mas e sobre a autonomia da bateria?
primeiro passo para entender um pouco dos elétricos e não se frustrar é saber que a autonomia nem sempre será exata. Nós temos vários métodos de medição. WLTP, que é usado na Europa atualmente, o EPA, que é usado nos Estados Unidos, é um pouco mais rigoroso, e o NEDC, que é usado pelos carros chineses e que era o antigo método de medição europeu. Nesse caso aqui, do Peugeot 208, a gente tem 340 km de autonomia em WLTP, mas existem algumas condições para ele entregar tudo isso. O carro tem que estar mais ou menos 60 km por hora, você não pode pisar muito, não ter uma condução muito dinâmica e tem que ter uma temperatura mais agradável, entre 20 e 25 graus, por exemplo. Tá, Renan, mas e se eu não dirigir assim? Bom, aí tudo muda. Se você estiver dirigindo, tiver com uma condução aí mais ou menos em 100 km por hora, por exemplo, essa autonomia já vai baixar bastante, para a faixa dos 250 km apenas de capacidade de rodagem. E se você pisar fundo no acelerador, isso vai diminuir ainda mais. Dica importante sobre os carros elétricos. O seu funcionamento é bastante parecido com o de um celular. Não me critiquem, vocês vão entender o motivo. É basicamente assim, você deixa ele com a bateria cheia, usa o dia inteiro e quando ele estiver ali nos finalmente, que é quando você já chegou em casa, você vai e deixa ele plugado na tomada de novo, ele passa a noite inteira carregando para no outro dia ele estar 100% e você conseguir usar ele sem problema, sem passar nenhum tipo de dor de cabeça. Então, esse é o lema dos carros elétricos. E agora, falando sobre o consumo dele, a gente vai levar em consideração o eletroposto de carga rápida que a gente tem aqui no Brasil, que cobra R$ 1,90 por kWh de carregamento. Fazendo o cálculo com base na bateria que a gente tem aqui, nós temos R$ 95 de gasto para rodar 340 quilômetros. Isso dirigindo bonitinho naquelas condições que eu já expliquei. Isso quer dizer que o Pikachu aqui gasta R$ 0,28, ou seja, 28 centavos para rodar 1 km. Para você entender bem quão econômico ele é, o Up 1.0 MPI na forma mais econômica tem um custo por quilômetro rodado de 42 centavos. O Onix, nas mesmas condições, na versão mais básica e que tem o melhor consumo, são 43 centavos por quilômetro rodado. E o Kwid, que hoje tem uma das melhores marcas aí do nosso mercado de consumo, tem 39 centavos. Na verdade, você gasta 39 centavos para ele rodar 1 km. Então, esses três carros que são aí sinônimo de consumo e economia, são bem mais caros do que a rodagem do Peugeot 208. E quando a gente compara ele com o Peugeot 208 Griffe 1.6, a diferença é ainda maior, porque na versão ali com combustão interna, ele gasta 55 centavos por quilômetro rodado. Então a gente tem basicamente o dobro. Entre os pontos mais positivos de ter um elétrico é o ruído interno. Ele é basicamente nulo, afinal nós não temos um motor aqui chacoalhando, vibrando e fazendo ruído. Basicamente a gente ouve o barulho da rolagem dos pneus e aqui, como a vedação interna é boa do Peugeot 208, a gente mal ouve ruídos externos além dessa rolagem. Então, para quem gosta do silêncio dentro da cabine, é um ponto muito positivo. Essa versão aqui, por ser a mais completa do Peugeot 208, tem uma série de itens de série e assistências de condução que ajudam bastante no dia a dia. Inclusive, se você quiser ver todas elas, é só ir aqui embaixo na descrição que eu deixei todas listadinhas lá para você não perder nenhuma. O 208 é um dos carros mais bonitos que a gente tem no nosso mercado hoje. Nessa versão GT, ele fica ainda mais incrementado, como os detalhes da grade que são da cor da carroceria. Os faróis são Full LED e a gente ainda tem 3 assinaturas. E nós ainda temos os dentes de sabre em LED. Aqui na lateral nós temos 3 milímetros a menos de altura do que na versão convencional do 208. Além disso, as suspensões são retrabalhadas para aguentar os pesos das baterias. Mas as rodas de 17 polegadas de liga leve deixam o visual bem esportivo. A traseira leva aquela característica faixa preta que liga as duas lanternas que são de LED. E nós ainda temos essa espécie de brake light aqui atrás. O porta-malas
é do mesmo tamanho das versões com motor térmico. São 265 litros e você não pode esquecer da bolsinha do carregador. Eu vou dar uma dica para você que quer trocar de carro. Você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve, que dá 1 ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar aquele seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com garantia. E a gente vai começar falando aqui no interior do carro do acabamento interno. Bom, aqui no painel nós temos toda essa superfície macia ao toque e ainda uma faixa horizontal que lembra uma fibra de carbono. E aqui nos painéis da porta a gente também tem esse tipo de acabamento, o que é bem legal. E eu vou falar agora do painel de instrumentos, mas antes eu preciso ligar o carro para mostrar como ficam as duas telas acesas. Sim, ele não faz barulho e já está ligado. Bom, nós temos aqui uma tela de 10 polegadas, que é bem grande e 100% digital. E ele é 3D. A central multimídia também tem 10 polegadas e um ponto bem importante é que é por ela que a gente aciona várias assistências à condução para o motorista. Além disso, ela conecta Android Auto e Apple CarPlay, mas é só via cabo. O ar-condicionado é automático e digital, mas um pequeno problema é que o acionamento dele é via central multimídia, então ele vai invadir um pouco o seu mapa. E nós ainda temos a opção do carregador por indução. Mas a parte mais legal aqui do interior é o banco. Além de ser bem macio e confortável, ele tem essas laterais bem altas que deixam o motorista praticamente abraçado. E o acabamento é em couro e alcântara. Aqui na segunda fileira de bancos nós temos um espaço até generoso para os ocupantes. Bom, aqui dá um palmo fechado para os joelhos e para a cabeça sobram 2 dedos. Lembrando que o banco da frente está ajustado para uma pessoa da minha altura, que é 1,87, ou seja, cabe uma pessoa aqui tranquilamente. Ponto negativo é que não leva 5 ocupantes, mas só 4. Afinal, o túnel central é bem elevado e o console central invade bastante essa segunda fileira, ou seja, não cabe um pé aqui no meio. Então, só levamos 4 pessoas. Mas nós temos revisteiros atrás dos 2 bancos. E o teto é panorâmico e deixa tudo aqui dentro mais sofisticado. E se você achar que o porta-malas ainda é pouco para carregar alguma coisa, você pode rebater os bancos. Entre os seus concorrentes, ele é o mais bonito e também o que mais empolga. E ainda tem uma série de tecnologias e assistências à condução do motorista. Mas diz aí, será que esse carro tem o suficiente para você escolher esse Pokémon? E se você ficou com qualquer dúvida sobre os carros elétricos, deixa aqui nos comentários também. A verdade é que os carros elétricos ainda estão engatinhando aqui no Brasil, por isso os seus preços são tão discutíveis. Vale a pena ou não? Mas quando a gente tiver mais infraestrutura e um preço mais competitivo desses carros aqui, com certeza esses carinhas vão dominar o nosso mercado. Mais uma dica para vocês, hein? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para acompanhar mais reviews de carro como esse aqui. Ative o sininho e fique por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. Deixei as nossas redes sociais aqui para vocês verem e também mais 2 vídeos bem legais para vocês assistirem.